Olá, esse é o podcast Vozes do Saber. Eu sou o João Marcos e hoje nós vamos conversar com a psicóloga Aide, colunista, né? Você é colunista do jornal da Associação... VGP, de Vargem Grande Paulista. Associação Comercial de Vargem Grande Paulista, Isso, né? exatamente. Tem vários artigos lá bem interessantes, né? Vamos conversar sobre eles. Muito bem, o podcast Vozes do Saber, ele é oferecido pelo Colégio Cognos, colégio aqui em Vargem Grande. O Colégio Cognos é um colégio com princípios e valores cristãos. Utiliza sistema Mackenzie de ensino, tem uma estrutura excelente, salas de aulas amplas, laboratórios assim de primeira linha. Utiliza o sistema Mackenzie, né, que é do Instituto Presbiteriano Mackenzie, então um sistema de ensino de excelente qualidade. Os alunos têm aulas de inglês todos os dias, com um programa bilíngue de uma instituição com mais de 60 anos de experiência aí na área educacional de línguas. E o que significa um colégio com princípios e valores cristãos? Nós não temos aqui dentro do colégio um serviço religioso, ou seja, um culto, missa, educação religiosa, por exemplo, ele está espalhado dentro do sistema. Mas isso evita que a gente tenha dentro do colégio incidência de bullying, incidência de palavrão, brigas, assédios em geral, e principalmente as ideologias nefastas que destroem a infância da criança e os laços familiares, né? A gente vê por aí o pessoal insistindo em introduzir as crianças precocemente na área sexual, ou ideologias de minorias e outras que tem por aí. Aqui a gente não trata desse assunto. O aluno vem aqui para estudar, para criar bons laços de relacionamento e estudar. Cada preferência pessoal do aluno fica fora do colégio. Então, o ambiente aqui é muito bom. Se você é cristão, tem seu filho que em idade escolar, excelente local para você colocar teu filho. Se você também está assistindo, é cristão e gostaria de um ambiente bom onde você pode professar sua fé livremente, o Colégio Cognos é o melhor ambiente. Se você não é cristão também, pode vir também, porque aqui é um ótimo local para desenvolvimento educacional. E o nosso patrocinador também é a Zione, que é a responsável por toda a captação aqui de imagens, com equipamento de excelente qualidade, muito profissional, que faz o podcast, cuida das mídias sociais do colégio e etc. Tá? Então, são esses dois patrocinadores. Aide, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz. Legal, gostei que você aceitou, viu? Agradeço mesmo. Bom, eu vou deixar com você aqui uma lembrança do programa e você pode abrir e já pode usar, tá? Muito Se bom. Você quiser também, né? Sim. Linda, amei. Legal. Eu ia falar obrigado, mas é você que tem que falar. Muito obrigada. Amei, muito lindo. E quero usar, sim. Vamos usar juntinhos aqui. Então, Aide, você é psicóloga, né? Sim, psicóloga não tem nada a ver com psicanalista, né? Ou psiquiatra, sei lá. Para ser psicanalista, somente não precisa necessariamente ter a faculdade de psicologia. Você pode ter uma abordagem, né, psicanalista com o seu cliente, mas não necessariamente ter a faculdade. Em contrapartida, você pode fazer, sim, o curso de psicologia, ter a faculdade, ter a graduação e seguir uma linha psicanalítica em seus atendimentos. Então, não tem problema com isso. Qual é a diferença de psicólogo para psiquiatra? Psicólogo, a gente trabalha com a questão emocional, com a percepção das pessoas, como elas interpretam uma situação, um problema, um evento, vamos dizer assim. Tá. Então, o psicólogo ajuda essa pessoa a trilhar várias saídas de uma situação. Às vezes ela vê somente de uma forma e ela não consegue sair daquilo, ela acredita somente naquilo e ela não vê possibilidades. Então, a gente entra como um espelho, né? Na minha linha, na minha abordagem, eu trago a realidade da pessoa. Como ela enxerga o mundo, como ela percebe esse mundo. E a partir da realidade dela, ela consegue enxergar de outras formas e que ela consegue dar conta de um evento traumático ou um episódio, né, uma perda repentina, como que ela significa tudo aquilo, sabe? Então, é muito interessante essa questão. O psiquiatra, ele é medicamentoso, né? A parte medicamentosa é toda com o psiquiatra. Tá. Nós sabemos, às vezes, por exemplo, tem gente que chega para mim, aí você não pode me receitar um Rivotril,
alguma coisa para me acalmar, uma coisa, a gente sabe sim o que às vezes ela precisa. Mas eu falo, não, procura um psiquiatra, conversa com ele, porque é o papel dele. Tá. Eu não posso, um psicólogo hoje não pode receitar a medicação. Mas sim, então, a pessoa tem um problema, né? Uma ansiedade, por exemplo, é psicólogo que trata, não é isso? Também. Também. Mas aí ele tem lá esse problema e vai para o psicólogo que quer um remédio, porque fica mais fácil, né? Só tomar um remedinho e tal. Aí você fala que não vai dar, porque você não pode, enfim, Sim. sugere para que ele vá para o psiquiatra. O psiquiatra vai fazer um atendimento psicológico com ele ou simplesmente faz que nem um médico de febre, tira lá a temperatura? Vai ouvir. Ele vai ouvir. É interessante assim. O psicólogo, o que ele pode orientar? Tem uma ansiedade que pode ser só comportamental. Então, você está ansioso porque você não aprendeu a agir de outra forma. Como você poderia ver isso de uma outra maneira? E a gente abre um leque de opções. Aí a pessoa fala, poxa, é verdade, não imaginei. Mas tem ansiedade que é patológica. Né? Quando a gente fala de uma desregulação química, por exemplo, de uma baixa de dopamina muito severa, de uma perda de serotonina muito severa. Então, é imprescindível que ela busque também auxílio psiquiátrico. Só que eu, não só como psicóloga, mas porque eu também precisei de ambos os serviços, eu costumo dizer que eu tenho uma analogia muito interessante. Não adianta você tomar um antialérgico e continuar no ambiente empoeirado. Sim. Então, o psiquiatra ele vai receitar o antialérgico, né, uma medicação, mas se essa pessoa continuar nos ambientes estressores ou não percebendo de outra forma, porque às vezes você não pode sair também, tem que continuar naquele trabalho, Sim. tem que continuar com aquela família, né, um pai, uma mãe, um irmão estressante, enfim, tem que continuar ali. Mas se ele não tiver uma percepção diferente, só a medicação não vai adiantar. Então, é um conjunto. Na maioria dos casos que eu atendi, que as pessoas aderiram ao tratamento psiquiátrico também, os avanços foram absurdos. Mas quem ficou só com a psiquiatria acaba voltando depois de alguns anos, não adiantou nada, preciso mesmo de ajuda. Sim, mas aí não adiantou nada porque ele não sabe lidar ou porque os níveis de serotonina, por exemplo, não voltaram ao normal, ou até voltou e ele não consegue lidar, ou baixou de novo e ele tem que voltar para o psiquiatra. Então, a medicação auxilia nesse processo dessa recaptação, mas o comportamento auxilia no processo de abrir horizontes, abrir caminhos. Então, se você toma um remédio, baixa, por exemplo, assim, um Rivotril, você dorme, você apaga, o problema já era. Você está dormindo, mas e quando você acorda? Entende? Então, às vezes, a realidade. Tem pessoas que não conseguem dormir porque está muito ansiosa. Aí vai no psiquiatra. O psiquiatra automaticamente vai falar para ele, ó, procure um psicólogo e toma esse ansiolítico. Ele vai começar a tomar, ok. Ele vai dormir, pelo menos eu consegui dormir. Ele já acha que aquilo tá bom. Só que o problema vai continuar. Um exemplo, eu tinha um cliente que ele falava assim, eu tô bem, esse final de semana eu saí passear. Aí eu falei, e aí, o que você fez? Nossa, peguei minha bicicleta e corrimos. Daí ele ia para muito longe, muito longe. Não era um passeio simples, comum. Ele ia para muito longe. Aí eu comentei com ele um dia, eu falei assim, e quando você voltou? Quando eu voltei, tava tudo lá. Aí eu fui dormir. Tomei meu Rivotril e fui dormir. Eu falei para ele, então, do que você tá fugindo? Ele não foi passear. Então a gente começa a abordar com ele essa fuga inconsciente. Ele só queria se manter longe do problema. Que não é na casa, é nas situações cotidianas do dia a dia que às vezes elas não conseguem lidar de outra forma. Entendi. Entende? Então, eu trago a realidade. Às vezes eu sou até chata, que tem gente que fala assim pra mim, mas tal pessoa não me defendeu, ou não fez algo por mim, meu marido não tomou a frente. E o que você poderia ter feito nesse momento? Me defendido. Então você consegue. Sim. Como que você podia ter se defendido? Então, a gente vai criando uma forma dessa pessoa se ver na situação novamente e como ela pode reagir. Porque, assim, a gente fala de abuso e muitas pessoas pensam que é somente sexual. Geralmente é assim, quando fala, a gente tem que lutar contra o abuso. De imediato vem o abuso sexual na cabeça. Mas, infelizmente, não é. O abuso sexual é só mais um. Quando a pessoa começa a contar o histórico dela, assim, digamos que tenha um abuso sexual e veio por conta disso. Mas quando a gente vai vendo a história, o abuso já estava acontecendo muito antes do ato em si. A gente não tem como voltar atrás e evitar que isso, né, infelizmente,
tem acontecido. Mas a gente pode fazer a pessoa, a partir dali, repensar esses abusos que ela vai permitindo ao longo da vida sem perceber, entende? Então, é isso. Acho que a analogia do antialérgico é perfeita por conta disso. Ela pode tomar medicação, vai melhorar, vai ajudar a dormir, vai dar uma mascarada ali no problema, mas ela tem que resolver o problema. Sim. Entende? Então, essa é a diferença. O psicólogo orienta nessa parte de percepção emocional, se precisa ou não de medicação, se é só comportamental. A gente auxilia nesse reconhecimento também, que é bem importante. Agora, eu vou voltar só um pouco para a área da psiquiatria, porque você falou que ela é mais química, né? Vamos dizer assim? Sim. E aí a gente entra medicina mais... mesmo. medicinal. Sim. A pessoa tem, por exemplo, falta de lítio, né? Que mantém o equilíbrio lá, emocional, etc. Por que falta lítio na pessoa? É uma composição química. Sim. Por exemplo, quando a gente está ansioso, eu sou uma pessoa ansiosa. Tá. Vocês viram? Eu sou ansiosa. O que eu faço para diminuir a minha ansiedade, por exemplo? É uma coisa natural do organismo, tanto lítio quanto qualquer outro composto químico, são a melatonina mesmo, que é um hormônio que ajuda no processo de sono, né, de relaxamento e tudo mais. A gente já tem no nosso organismo. Tem pessoas que têm mais alta e tem pessoas que têm mais baixa. Quando eu entro, por exemplo, vou falar bem pessoal mesmo, num estado de ansiedade, eu começo a me questionar o que está me fazendo ficar ansiosa. Por exemplo, você me fez um convite. Vou dar um exemplo daqui nosso. Você me fez um convite. Eu nunca tinha estado num ambiente assim. Tá. Eu não sei o que vai acontecer. Você a ansiedade sair... sobe. Não, qualquer coisa que não seja familiar. Você não ia sair viva daqui? Tá vendo? É verdade, a ansiedade é exatamente isso. O que eles vão fazer comigo? Será que eles vão sumir com o meu corpo? Não é? Abduzir você aqui. Mas como não é algo familiar, a gente acaba... Meu Deus, o que será que vai acontecer lá? O que será que vão me perguntar? Será que eu vou saber responder o que eles precisam? As expectativas que vocês têm em relação ao meu trabalho, será que eu vou alcançar? Não sei. Então, a gente dá uma subidinha na ansiedade. O que eu faço? E até faço isso com os meus clientes também. O que está me deixando ansiosa? Não saber? Então, vou perguntar. Eu não sei quem... Acho que foi você que entrou em contato comigo, né? Foi, Qual foi a primeira pergunta que eu te fiz? Você lembra? Se a gente ia falar sobre assuntos de psicologia infantil... Qual era o tema? Isso, o que você precisava? Exatamente. Qual é a sua expectativa em relação a essa entrevista, a esse podcast? Você falou, não, fica tranquila, você vai ficar à vontade. Morreu, então. Aí eu fiquei mais tranquila. Mesmo? Nossa, que legal. Aí depois subiu uma ansiedade, porque eu pensei, é ao vivo ou é gravado? Sabe? Tudo vai... Aí quando a gente tem dúvidas, o que eu oriento? Pergunta. A ansiedade eu sinto, mas ela diminui muito. É muito mais tranquilo quando você tem possibilidades de fazer. Mas tem gente que não faz isso. Tem gente que não pergunta, tem gente que fica ali tenso, dá uma dor de cabeça muito forte, solta barriga. Tem gente, uma prova de vestibular. Eu tive vários casos de meninas que procuravam a sessão de terapia antes das provas, porque Enem, enfim, porque elas não conseguiam fazer. No dia da prova, elas passavam muito mal. Então, com o processo ajuda bastante. Então, vamos lá. Aí eu vou encerrar esse assunto e a gente vai no seu. Então, se, por exemplo, tem baixa de um componente químico que causa algum transtorno, mas a pessoa não tem problema nenhum na vida, tudo tranquila, tudo equilibrado e tal. Se ela levar os níveis necessários lá para o cérebro funcionar direitinho, ela segue. Mas ela vai ter que ser sempre dependente de alguma coisa para manter os níveis. É isso. Se o comportamento mudar, se ela conseguir ter uma percepção diferente também do problema, sem pode ser que a medicação vá baixando até zerar. Tem pessoas que às vezes fazem tratamento por um tempão com vários tipos de remédios diferentes, 8 tipos diferentes, e às vezes depois de um tempo de terapia, isso aconteceu muito comigo, eu achei incrível, assim, vários clientes meus. Aí eu tomo 10 comprimidos por dia, eu tomo 8 diferentes, né? Eu tomo tanto por dia, assim assado, e depois de um tempo do processo terapêutico, conversei com a minha terapeuta, ela falou que tá me desconhecendo, diminuiu um monte. Tinha uma que tomava 14 por dia, hoje ela toma 2. E em dosagens bem terapêuticas mesmo. Então, varia muito. Se o comportamento não mudar, ou a percepção dela não mudar em relação a um evento,
é muito difícil dela coordenar isso sozinha. É importante. E assim, por exemplo, o que é considerado patológico? Quando a gente fala assim, você pode ser bipolar, eu posso ser ansiosa, depressiva, enfim. O que a gente vê como patológico? Quando isso influencia na sua rotina. Você não consegue trabalhar, você não consegue prosperar em algum negócio, você perde a vontade, você já não tem mais prazer naquilo que você fazia. Você adorava futebol, era louco pelo Corinthians, agora nem na televisão você quer assistir mais, o que está acontecendo, né? Então você vai perdendo o prazer pelas coisas mais comuns, já não quer trabalhar, não toma banho, higiene, enfim. Então tem muitas coisas que tem que ser levadas em consideração. E tem pessoas que têm depressão, mas que levam uma vida tranquila, faz esportes, né? Prática de esporte é importantíssimo, trabalha, gosta do que faz e convive bem com a depressão dela. Por quê? Porque tem prazer em algumas coisas. Agora, perder o prazer em tudo, não querer fazer mais nada, vai perdendo a vontade mesmo, né? A motivação, né? Então, isso é hora de começar a se preocupar com uma possível depressão, com um possível quadro de algum tipo de transtorno, agressividade, que às vezes a pessoa nunca foi agressiva, de repente começa a quebrar tudo, ser hostil, responder, gritar, bater na mãe, enfim. Tem gente que não percebe que tá assim. É muito, porque o impulso é muito forte. Então os remédios também regulam esses impulsos. Por exemplo, assim, um homem que é muito violento ou uma mulher, porque não é, quando a gente fala de um comportamento machista ou opressor, uma vez mulher também é. Tem muitas mulheres que também têm pensamentos machistas. Por isso, vide que tantas perdoam às vezes e voltam para os seus agressores. Mas às vezes o homem ou a mulher que agride é no impulso. A gente precisa o quê? Trabalhar esse antes, porque depois, né, tem que tem que prevenir, não remediar. Exatamente. Então, é basicamente isso. Agora, a gente vê muitas crianças, né, que estão hoje tomando remédios aí. Infelizmente. Infelizmente. Eu sei que não é a tua área, a área de psicologia infantil, mas por que o que você atribuiria que tem um monte de criança hoje que toma remédio de adulto, remédio pesado mesmo? Por quê? Até arrepia. Então. A gente conhece casos, enfim. Isso é um problema de falta de disciplina. A mãe e o pai não conseguem lidar com uma criança, achou que ter filho era de um jeito, ou a criança vendo as redes sociais se acha dona do mundo e o pai, para não contrariar, acaba criando uma pessoa desequilibrada. Então, o que está acontecendo que a gente vê? Eu até ouvi uma vez que essa incidência de autismo, por exemplo, uma pesquisa, assim, bem en passant mesmo, que a pesquisadora identificou que o aumento de autismo e algumas coisas estava relacionado com o excesso de ultrassom. Não sei se tem a ver. Porque antigamente nem ultrassom tinha, né? Você só descobria a hora que nascia, né? Ela é menino. Depois fazia, né, um ultrassom no começo, um no fim e tal. Hoje você pega no serviço público aí que tem o programa de gestação, ultrassom a cada 15 dias. Sim. Então, ela começou a associar alguma coisa de má formação, que excesso de ultrassom. Você acha que isso tem a ver? Eu não vi nada a respeito. Confesso que eu não vi nada a respeito em relação ao ultrassom de uma forma geral. Tá. A questão é, quando começam a fazer investigações, eles vão fazendo cortes, né, vamos dizer assim. Eles vão fazendo aqueles grupos de ultrassom, sem ultrassom, e por aí vai. E como um placebo, né? Faz um evento lá onde determinadas pessoas recebem o lítio e outras pessoas recebem um placebo. Então, eles vão fazendo esses cortes para incidência, ver qual é a incidência que acontece mais. Como eu não vi nada sobre, eu não posso relatar. Não, é por isso que eu digo que foi uma passando. Sim. O atendimento que eu faço, eu até fiz pós-graduação em TEA para poder entender, porque eu recebi alguns adultos que às vezes não tinham diagnóstico de autismo, eu recebi crianças que não tinham diagnóstico, e porque eu sempre passo por supervisão, embora muita gente, ou até os próprios supervisores, ainda não precisa, tá tudo bem, tá tudo certo, eu gosto desse feedback. Eu gosto de saber que, assim, a gente não tem que ser o dono do saber, sabe? A gente precisa partilhar. Saber se a nossa visão realmente está correta, prejudicar o menos possível, vamos dizer assim. Quando a gente fala de autismo,
a criança, ela é diferenciada na forma dela perceber o mundo. O problema não é da criança em si, mas é de como o adulto interpreta a forma dela se comportar. Então, a criança é mais organizada, vamos dizer assim, ela tem um padrão repetitivo, muito contínuo, que às vezes, para essa aceleração de hoje em dia, incomoda um pouco quem não está disposto a esperar, vamos dizer assim. Eu não estou dizendo que os pais de autistas são assim, tá? Não é uma colocação, mas eu digo que é diferenciado a forma como eles se comportam. Mas não sei se... é como você disse, antigamente não tinha tanto ultrassom. Então, Sim. os autistas de antigamente, né, seria assim. Você perguntou a respeito também das medicações hoje. Eu relaciono, pelos atendimentos que eu faço, pelos relatos que eu escuto, pela forma de manejar os atendimentos, de uma forma assim, a criança antes, acho que você vai até, a gente tem mais ou menos a mesma idade, então você vai lembrar. A gente passava o dia inteiro na rua gastando energia. Sim, o dia inteiro. Sumia. Saía de manhã, não acontecia nada, a gente passeava, sumia de Até noite, a mãe fazer uma comidinha pra gente já tava dormindo, a gente nem comia. Ia sem tomar banho. Hoje você vai sem Os tomar pretos você vai sem tomar banho hoje, você tem transtorno. Ó, tá tomando banho, né? Tá tomando banho, não vai acordar, coitadinho. Não pode acordar, porque... Não, era assim mesmo. E a gente brincava muito, a gente gastava energia. É verdade. Hoje, se a gente parar para pensar, não que seja ruim, eu acho que as coisas evoluem, eu acho que todo progresso é muito bem-vindo, mas tirou das crianças hoje a oportunidade de fazerem isso com maior frequência. Não que elas não façam, mas a frequência diminuiu bem muito. menor frequência. Muito, muito. O tempo que fica mais na escola, tem as regras para cumprir, tá em casa, tá no videogame. Os jogos hoje são extremamente atraentes. Sim. Eu adoro uns joguinhos lá que às vezes eu me perco e falo, meu Deus, vou jogar 15 minutinhos, quando eu vejo, passou 1h30. Falo, meu Deus, tem que fazer tal coisa e saio correndo. Para as crianças hoje, as coisas ficaram muito entregues. Eu acho que elas estão mais... elas não gastam tanta energia. E por não gastar energia, automaticamente leigos ou até mesmo profissionais não preparados para passar essa informação, porque muitos não gostam de jogar mesmo a real, falar com os pais ou com os responsáveis sobre isso, de que muitas vezes essas crianças só estão precisando gastar energia, porque criança tem uma energia absurda. Sim. E já coloca como TDAH, coloca como uma hiperatividade, coloca como desfoca demais, não sabe fazer outra coisa, não aprende. Ele tem toda a capacidade cognitiva para isso. Entende? Mas dá um remédio, como diz o remediar, como a gente falou no início, né? O remediar fica mais fácil. Se ele não dorme, dá um remédio para dormir, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais ver ele passar a noite acordado. Mas se ele tivesse gasto energia... Assim, o que é legal é que hoje eu vejo que muitos adolescentes procuraram fazer academia, eles têm lá os seus grupos de amigos que às vezes... Né, alguns gostam de jogar um futevôlei, bater uma bolinha e tal. E a academia entrou muito em alta. Eu acho que ajuda. Mas aquela coisa da criatividade, sabe? De você criar o jogo, de você ter aquela... Hoje a gente fala para uma criança, vamos jogar amarelinha, vamos jogar bete, não sei como conhece, taco. Mãe da rua. Taco, nem sabem. Eles não sabem o que é. Alguns não têm conhecimento. Eu acho que isso que acabou aumentando a busca pela psiquiatria, um dos fatores, né? Tem vários, mas eu acho muito, porque eu recebo muita mãe que fala. Aí eu trouxe meu filho aqui para você dar um remédio para ele. Nossa. Eu não posso. Não é assim que funciona. Então, deixa quieto. E às vezes nem passa em terapia, infelizmente. Mas de fato é isso mesmo. A gente, inclusive, pisava muito no chão, né? Então isso tira a estática. É uma imunidade absurda. Exatamente. E hoje, de fato, as crianças não ficam dentro de condomínios, que também tem toda questão social, segurança. Exatamente. A gente brincava na rua, né? Exatamente. Saía cedo. Jantava na casa de um amigo, de outro. Tinha uma vida social maior. Você se desentendia ali com seus amiguinhos, daqui a pouco já entrava outros que te defendiam. Você estava no meio ali. Eu falava que era a injustiça e a justiça acontecendo tudo simultaneamente. Vocês mesmos se entendiam ali. A gente tinha mais irmãos, né? Eu mesmo tenho 3 irmãos, então tudo homem. Nós éramos em 4, né? Então, assim, os nossos problemas, nossos traumas, resolviam um socando o outro, entendeu? Então, e os pais nem ligavam, às vezes, tipo, deixa que se entendam. Exatamente. Hoje,
Não pode mexer com alecrim dourado, porque é complicado, é muito complicado. Isso eu não vejo como uma maldade, não é que é por mal. De um tempo para cá também, a liberdade também que a mulher e o homem teve para seguir caminhos diferentes, né, de antigamente, acabou abrindo esse leque também, né, para as mães se preocuparem mais, porque se distanciam muito dos filhos, às vezes não ficam muito junto. Quando tá, vai ter que ficar brigando, educando, repelindo. Então, elas também têm as questões delas que precisam ser trabalhadas. Um exemplo muito interessante. Uma mãe chegou para mim um dia, eu atendi a criança nessa época, ela falou para mim assim, ainda eu preciso que você me ajude que meu filho pare de mamar, não aguento mais amamentar. Quantos anos? Desculpa. 7 anos. 7 anos. Eu olhei para o menino quebrando tudo, daquele jeito. Eu falei assim, entendi. Eu só não entendi uma coisa. Qual é a sua dificuldade de parar de amamentá-lo? Ai, eu não consigo. Aí ela começou a chorar. Aí ela se emocionou, ela falou, eu não consigo falar não. Eu tenho leite, como é que eu vou falar para ele que eu não tenho? Eu falei, então, vem você para terapia. Como que é impor esses limites? Porque, basicamente, seu filho não precisa mais do leite. Ele já come de tudo, já toma refrigerante e tudo mais. Então, era uma dificuldade dela de parar de amamentar. E de toda mãe, né? Acho que toda mãe tem essa coisa de fazer os lutos delas também em relação ao crescimento dos filhos e tudo mais. Então, se ela não elaborasse esse luto, né, que é uma perda, por isso que eu falo que abuso não é só sexual e luto não é só por morte. Quando uma mãe percebe que o filho não precisa mais do seio dela, ela entra em luto também. Por isso ela chorou, se emocionou, ela não consigo, ai, me dói só de pensar. Então o problema não era ele mamar, era ela não conseguir parar de oferecer. Por que você acha que as pessoas ficaram tão sensíveis e frágeis assim a ponto de não conseguir tirar o peito da criança, entendeu? Eu não sei, parece que antigamente as coisas eram meio normal as coisas. As crianças que abandonavam o peito. Ou você tinha que seguir a vida, mesmo porque você tinha outros filhos. Sim. Enfim, você falou basicamente, né, as facilidades do mundo, do dia a dia hoje, mas as pessoas ficaram muito frágeis. Você não pode falar um bom dia meio torto que já a pessoa acha que tem alguma coisa. Ou se você tenta disciplinar uma criança, porque a criança às vezes até está procurando alguém que discipline e dê para ela. A criança precisa de limite, isso é fato. E o pessoal não entende, é tudo assim, mas não pode, como que você fez isso? Sim. E você disciplinou um e o outro que estava envolvido na confusão, porque, entendeu? Sim, a justiça, né? Questão de justiça. Eu acredito que muitas vezes essa dificuldade vem justamente, como eu citei no começo, né, desse distanciamento que infelizmente precisou haver, né? A modernidade, o acesso às coisas e tudo mais. A pergunta, desculpa, Por que as pessoas ficaram frágeis? Sim. Eu creio que muitas vezes, assim, as pessoas hoje elas entendem as coisas como querem. Antes tinha tanto filho, tanta coisa acontecendo, que, como eu disse, as pessoas tinham que se resolver ali mesmo. Então, se elas não se resolvessem, não havia ninguém que tomasse partido por elas. Porque, às vezes, o pai estava numa roça, a mãe estava limpando uma casa de alguém que é caseiro, alguma coisa assim, tinha 10, 12, 15 filhos. Então, eles já se resolviam ali mesmo. Hoje, pela ser menor a quantidade de filhos, automaticamente eu acho que é muito natural até. Menos filhos, mais a gente cuida. Sim. Mais tempo a gente tem, mais tempo a gente cuida. Então, eles, não sei se é uma percepção, creio que até inconsciente, que eles têm quem possa resolver. E não é só entre crianças também. Tem muito adultos hoje. Com 20 anos antes, as pessoas já estavam casadas, com filho, casa própria, carro, tinha uma vida boa. Mudou a questão econômica, lógico. Muitas coisas aconteceram, a gente não pode descartar isso também, não é uma coisa isolada. Mas hoje você vê um rapaz de 20 anos, nem passa na cabeça deles. Exatamente. Não passa na cabeça deles o trabalho que eles vão ter. Alguns sim, não estou generalizando, mas eles não pensam num futuro, eles não estão falando mais de casamento. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha imobiliária, e ela falou para mim, Aide, um apartamento para uma pessoa só custa muito mais caro do que essa mansão aqui. Sabe, com 3 quartos, com várias suítes. Comparativamente, né? Exato, por quê? Porque a procura para uma pessoa só, um kitnetzinho, é muito mais alta.
não tem mais filhos. E quando tem, fica essa sensibilidade aflorada, né? Porque ambos sofrem. A criança sofre pela falta de limite e os pais sofrem para limitar. Nenhuma das duas coisas são fáceis, né? Então fica esse jogo de poder. A gente vê também, né, como na comunidade que a gente atende, tudo, a quantidade de divórcios, né? Famílias que o pai que está dentro de casa não é de fato o pai, porque já separou e tal, e enfim, aí tem uma confusão, porque um aí casa com o outro, que depois separa, casa com aí junta outras crianças de outras famílias, de outros relacionamentos, e fica alguma coisa sem referencial. Isso prejudica também, né? De uma certa forma, eu acho que tem que haver aí um consenso. A pessoa até pode ter outros parceiros, desde que eles entrem no consenso que a educação dessa criança, que está convivendo com eles, seja por parte dos dois. Naquele momento. Sim. Por exemplo, se a criança pediu para a mãe algo e o padrasto não acha legal, não acha relevante, conversem. E os dois decidem o que fazer por aquela criança, porque vocês dois são responsáveis por ela. O que a gente vê muitas vezes? Resolve você que é a mãe, se vira. Então. Sabe? Sim. Ou então vice-versa. Se o padrasto tenta pôr um limite, você não é nem pai dele, o que você está falando desse jeito com ele? Não é assim que funciona, eu que mando aqui. Então, eu acredito, né? Não sou exemplo de jeito nenhum, mas assim, eu acredito que tudo que é diálogo. Tanto que nas minhas sessões eu trabalho muito com o poder da palavra. Eu falo que se pela palavra foi feito o mundo, o que a palavra não é capaz? Sim. Então, cuidado como que você fala uma palavra perto de uma criança. Porque quando a criança está com uma mãe e um padrasto, ela olha para aquele padrasto como salvador dela também, como limitador. A criança gosta de limite. Um exemplo claro é quando você pega um bebê que está chorando, você acolhe, ele para de chorar na hora. Se não tiver com uma dor, alguma coisa assim, se ele está chorando porque está lá jogadinho, você acolhe ele para de chorar. Um abraço acolhe. Quando você está num momento de aperto, que alguém te abraça, é a coisa mais gostosa do mundo. Você se sente limitado. Quando é adolescente, eles não querem mais colo, mas eles não querem perder limite. Mas eu falo não 50 vezes pro meu filho, ele não me obedece. Mas ele quer escutar esse não. Ele precisa saber que você se preocupa com ele. Ele precisa saber. Claro. Faz o que você quiser, não é assim. A minha visão é essa, eu mostro o caminho. Agora, aonde você vai, como você vai, não tá correto. Tem consequências aí que você precisa entender. Se for acima de 18 anos, tem escolhas e tem consequência também. Mais graves ainda, né? Aí eles já ficam pensando, né? Então, tudo depende muito do contexto. Eu acho que tudo é muito contextual. Salvo quando há agressão. Por exemplo, eu estou casado com uma pessoa, minha filha faz algo e essa pessoa vai lá, agride, ofende, enfim. Não é por aí que acontece. Tem que saber hora de findar relacionamentos ruins também. Sim. Meus filhos são minha prioridade. Nenhuma pessoa que se relacionar comigo vai poder tratar mal os meus filhos. Educar, sim, dar um exemplo, um conselho, tranquilo. Agora, maltratar... Aí... Isso uma pessoa que não seja o pai Exato. biológico. É que você deu esse exemplo, né, de que às vezes as famílias têm muitos divórcios e às vezes acontece de arrumar outros parceiros e aí a criança fica perdida. Tem que haver uma junção aí. Você casou com uma pessoa que tem filhos, saiba que o convívio com essas crianças vai ter que ser pertinente à união. Sim. Você está assumindo isso também. Mas às vezes as próprias crianças têm que também, quer dizer, não é culpa delas, né, que a mãe separou, mas elas também têm que entender que agora estou debaixo de outro tutor, né? E esse pai que saiu, muitas vezes, ou o pai ou a mãe que saiu, precisa entrar em conformidade com a educação que eles estão recebendo para quem tem a guarda legal. Sim. Entende? Se eu e o meu parceiro temos um estilo de educação para os filhos e na casa do pai é totalmente diferente, principalmente quando é criança pequena, né, que está ali na sua formação, tem que ser firme. Muitas mães hoje eu percebo que elas têm um pouco de medo de perder o amor do filho. Tipo, eles acham o pai deles muito mais legal. O pai dele faz tudo o que ele quer. Enfim,
E aí elas têm muito receio de educar, de fato, de dizer um não, de impor limites, porque a criança, elas são maldosas também, às vezes, né? Tipo, te odeio, papai é mais legal. É. E as mães sentem, porque elas estão Sim. dando o melhor também, né? As mães e os pais também, imagina Nossa você receber um Senhora. negócio desse. É Você horrível. faz as coisas e fala, te odeio. É que eu falei, dei o exemplo Não, de eu quando um entendi, sai, mas outro e a recíproca é verdadeira. você tá corretíssimo. Acontece muito também. Mamãe é mais legal, você nunca tem dinheiro, aí o pai já se sente menosprezado, tudo. Eu acho que eu falo que a gente não trata de homem ou de mulher, a gente trata de pessoas, seres humanos, independente de qualquer coisa. Mas tá complicado, hein? Caramba. Eu lembro que meu professor na faculdade falou: vocês vão sair daqui psicólogos, nos próximos 10 anos vocês vão ter o maior desafio comportamental que está por vir. Porque até o ano 2000 era de um jeito, de 2000 para cá, tudo que evoluiu, tudo que mudou. Eu fiz datilografia e não adiantou para nada. Então, assim, muita coisa se perdeu, infelizmente. E essa parte comportamental, nossa, mudou muito, com acesso à internet, acesso à informação. É muita coisa, muita coisa. Eles têm a resposta ali, ó. Sim, na palma exatamente. da mão. Então, fica difícil. Então, uma vez eu assisti um filme que chamava Nosso Querido Bob. Você já ouviu falar desse filme? Já? Já. Que ele tinha um problema e foi se consultar com um psicólogo. O cara era ele escreveu um livro e ganhou lá um prêmio e tal. E o nome do livro era Baby Steps, Passos de Bebê. Eu acho que não é o mesmo que assisti. Chamava Bob também, mas era. Agora mas que você falou, é engraçado o filme, porque esse cara era uma sumidade lá. Então ele tinha escrito esse livro. Na verdade, o filme era para fazer uma crítica lá com ele mesmo, porque acabou que esse paciente que ele atendia, ele acabou se envolvendo com o psicólogo, teoricamente não deveria se envolver. E ele teria que aplicar os conceitos do livro no próprio paciente, na vida dele lá. É essa a história do filme. É bem engraçado. Mas o negócio do livro é que chamava Baby Steps por quê? O passo de bebê, né? Porque o cara era muito ansioso, o paciente dele. Então, o doutor lá criou essa metodologia chamada passo de bebê. Então, tudo que... Por exemplo, o cidadão o paciente tinha que ir até o shopping e ele não conseguia se mover porque, caramba, eu tenho que ir até o shopping, se eu for até o shopping eu tenho que atravessar a rua e vai um carro me pegar e vai me atropelar e eu vou ser assaltado e isso aqui. Então, o cara travava e tal. Parava tudo. Aí o cara criou esse conceito, passo de bebê. Não, você faz o seguinte, você vai em passinho de bebê, passo bem pequenininho. Primeiro passo é você se levantar da cadeira, o segundo, aí venceu esse passo, beleza. O segundo passo é você chegar na porta, venceu esse passo, aí você, ok, agora você abre a porta e vai seguindo. E aí ele fez lá um teste e conseguiu, e o cara ficou muito feliz e tal, conseguiu. Só que aí, enfim, tem todo um desenrolar do filme que é muito engraçado, porque o próprio doutor lá não conseguiu aplicar o conceito dele mesmo. Você acha que é possível, assim, resolver os problemas? Uma pessoa ansiosa, usar esse jeito de fazer as coisas devagarinho, não ficar pensando numa coisa que às vezes nunca vai acontecer, o cara não vai ser atropelado. Quando é patológico, é que na cabecinha da gente não funciona separado, isolado. Quando você tem uma crise de ansiedade, vem tudo junto. Então, você já visualiza, tudo que você imagina já é real. Tipo, se eu sair na rua, eu vou ser atropelado, vai acontecer alguma coisa, já é real para ele. Então, ele vai. Dentro da psicologia, a gente chama isso de dessensibilização, essa técnica que ele usou. Ele vai dessensibilizando o medo do paciente. Né? Por exemplo, assim, quem tem fobia de palhaço, de borboleta, alguma coisa, você começa a técnica, você põe uma foto de uma borboletinha ali, um palhacinho assim num cantinho, sabe? Aí a pessoa olha, calma, é só uma decoração, foto, e a pessoa já sente, porque já sobe de uma vez, assim, a ansiedade. Então, isso a gente chama de técnica de dessensibilização. É válida, mas é como eu falo, cada um de nós somos diferentes. Eu posso ler 1 milhão de coisas sobre ansiedade. Quando um cliente chega, parece que eu não li nada. Parece que tudo que ele fala é novo. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com esse poder da palavra e da realidade a partir do que ele me traz. Não é o que eu quero ensinar para ele, mas o que ele pode aprender a partir do que ele já tem, sabe? Então, quando a gente vai fazendo essas técnicas de enfrentamento, dentro do consultório, a gente faz uma técnica que chama visualização. Se veja no problema. Como que você pode evitar um atropelamento? Já que você acredita piamente que vai ser atropelado, como que você pode evitar? Aí teve um dia que eu até estava num curso, achei muito interessante isso.
E o rapaz lá, o mentor estava explicando que, mesmo sabendo que uma rua é só mão única, tem pessoas que olham para os dois lados. Sim. Aí todo mundo deu risada, tal. Eu olho, não sei o que, eu fiquei quieta assim. Aí eu olhei para ele e falei assim: tá, pode ser que não venha carro do outro lado, mas e se vier alguém de bicicleta? E se tiver vindo alguém a pé, né, rente assim com a gente, pá, tem que olhar para os dois lados. Sim. Você evita acidentes se precavendo. Então, a gente, além da dessensibilização do paciente, dar esse passo. Já peguei crises de pânico, assim, que a pessoa não atendia a campainha, não abria a porta da casa, sabe? Então, a pessoa queria, porque queria passar comigo, eu falava, então vamos fazer assim. Em vez de eu ir até ela, já que ela quer tanto melhorar, vamos começar a induzir um pensamento nela que para ela sarar, ela precisa vir para o meu consultório. Para tirá-la, pelo menos de dentro de casa, para olhar para ela mesma. E ela conseguiu. Então, assim, ela foi dessensibilizando, eu fui ali junto com a família, porque isso é muito importante também, a rede de apoio, vamos estar junto com você, a ID vai te atender, ela vai te auxiliar, mas é importantíssimo que você busque, né? Fez parte do tratamento. Mesmo antes de eu atendê-la pela primeira vez, eu já estava tratando ela. Então, quando ela veio, que ela conseguiu, né, ressignificar os medos dela, porque eram bem... Era, como você disse, né, parecia que ia morrer, né? A sensação de morte é absurda, assim, e muito real para ela. Era muito real. Mas o que de fato acontece? Quando eu era pequeno, eu estudava numa escola e do lado tinha um pronto-socorro. E aí sempre vinha a polícia trazer acidentados e coisa e tal. E um dia eu estava saindo da escola e passei, e era baratinha, né? Naquela época a gente chamava Fusquinha, né? E aí falou no rádio lá um negócio. Eu não sei porque, na minha cabeça, a polícia estava querendo me pegar. Mas eu tinha 10 anos de idade, né? Sim. Entrei em pânico. Saí correndo e fui para casa e tal, e beleza. Então, daquele momento em diante, a polícia queria me pegar. Sim. Dia lá, uma bela noite, eu estava lá no quarto, aí eu vi que na rua tava um monte de luzes, assim, e tal. Teve um assalto lá na região, lá em São Bernardo, lá e tal. E aí eu olhei pela janela, tava a polícia do lado de fora. Pronto, eu quase desmaiei. Eu falei, pronto, agora eles estão aí, vieram me pegar mesmo. Agora já é. Isso você tinha 10 anos. 10 Bom, anos. enfim, isso aí sumiu, nunca mais, não sei como é que desapareceu isso. Mas seria o caso de um adulto achar algo do tipo que ele acha mesmo que... Depende do evento. Eu vou te dar um exemplo que foi bem marcante para mim. Tem vários, mas assim, esse foi bastante marcante. Eu tinha uma cliente que ela morava numa favela na época. Ela veio morar com uma tia dela para cá e ela tinha medo de tudo, assim. Ela tinha uma hiperatividade absurda, assim, ela não conseguia focar nas coisas. Quando focava era aquele hiperfoco absurdo e logo ela já estava em outra coisa. Ela não conseguia parar. Ela era um pensamento muito acelerado, tudo tinha que acontecer. Sim. Imediatamente. E um dia ela falou que o tio dela tinha se envolvido, né, com alguma coisa, enfim, e umas pessoas chegaram na casa e perguntaram onde que esse tio estava. Todo mundo negou. Ele não está aqui, ele não está aqui. E ela era pequena, ela lembrou disso também em terapia, porque ela falou que não se lembrava, né? E num dado momento, ela falou, o tio está lá no quarto. Nossa. E aí entraram, deram uma surra no tio. Aquilo para ela foi tão impressionante, que quando ela via pessoas passando com vidro fechado, carro fechado, ela entrava em pânico, porque ela teve um evento que traumatizou muito ela. E outro detalhe, todo mundo culpou ela. Mas era o tio que estava errado, não era ela. Isso é engraçado. Digamos assim, era o tio que estava errado, mas quem pagou todo o pato, foi que ela. Se não fosse você, isso não tinha acontecido. Se não fosse você, sua linguaruda, sua fofoqueira, a criança cresceu acreditando que ela era o pior ser humano do mundo, que ela podia estragar a vida das pessoas. Então, quando acontecia alguma coisa agora, depois de adulta, né, que envolvia ela ter que ser justa, por exemplo, pânico. Eu posso prejudicar alguém, eu posso matar alguém, eu posso... Enfim, então são tantos casos. Uma coisa que também aparece muito em consultório é a construção de identidade. Teve um caso, que eu até me emociono de falar dele, até peço desculpa, mas teve um caso que me marcou muito. Vários marcam, tem muitas coisas que a gente passa dentro de um consultório, mas é bem marcante. Um senhor me procurou para ajudar um amigo dele.
E eu instantaneamente, eu não sei te explicar o que me ligou a esse senhor. Ele tinha por volta de uns 78, 79 anos, e ele me pediu ajuda para esse amigo, e eu falei para ele, olha, antes de ajudar o seu amigo, eu gostaria de atender o senhor. Mas por quê? Eu falei, porque eu quero conhecer esse seu amigo através do que se o senhor me procurou, eu quero saber a partir do senhor quem ele é, e quando eu ouvi-lo, eu quero saber se ele tem a mesma percepção. Eu falei isso por falar, não sabe? Quando ele perguntou por quê, eu falei, o que eu falo agora? Lascou. E ele começou a passar comigo. Mas era isso mesmo, né? Você queria saber. Eu precisava saber dele, quem era ele, né? Tem uma frase de Freud que eu adoro, o Pedro fala de Paulo ser mais de Pedro do que de Paulo. Então, ele falando do amigo, automaticamente ele estava trazendo ele também, essa preocupação toda. E aí eu fui percebendo que ele não tinha nada de identidade. Assim, ele, de formação. Ele era um monte de coisa, um homem muito inteligente, tinha, assim, méritos absurdos, várias doenças, mas aquilo não matava ele, ele queria morrer. Era como se ele fizesse tudo, ele não falava de suicídio, mas ele falava, ele tinha um repertório onde ele se envolvia com coisas, pessoas, situações, perigos, que tudo culminava no risco de vida. E eu comecei a trabalhar isso com ele, a gente começou a construir essa identidade. Ele falou, Aide, já faz mais de 20 anos que eu faço terapia, eu nunca tinha percebido isso. E a gente foi construindo essa identidade. Eu ia sair de férias, eu tirava sempre um mês de férias, né? Chegou o final do ano, eu ficava de dezembro, do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, eu tirava férias e eu comunicava todos os meus clientes, fechava toda a minha agenda e comunicava a todos eles e falei para ele. Falei, olha, eu vou sair de férias, ano que vem tô aqui, espero o senhor aqui, tudo. Aí ele virou para mim e falou assim, eu não sei não se eu vou conseguir voltar. Nossa. Eu tô bastante debilitado. Mas caso a gente não se veja mais, e hoje fosse a minha última sessão, o que você me diria? Caramba. Nessa hora eu nem sabia o que fazer, eu tava abrindo a porta para ele sair, Nossa. né? Aí eu peguei e fechei assim a porta, olhei para ele, eu falei que eu nunca deixaria o senhor morrer sem nunca ter vivido. Eu até me emociono de falar, porque eu saí de férias, viajei, e aí a vizinha que vinha, que acompanhava ele, me ligou dizendo que ele tinha falecido. E ele falou para mim que esses 4 meses que ele tinha feito terapia comigo foi os únicos 4 meses que ele se sentiu vivo. Então, assim, eu falo que são recompensas que a gente tem dentro da nossa profissão que nada paga. Nada paga. No momento que ela me informou, eu falei, eu tô viajando, eu não vou poder estar presente. Eu me emocionei. E depois eu agradeci por ter feito parte desse momento. Sim, sabe? Não é só dar vida, mas também o direito, porque a morte faz parte da vida. Mas ter dado a ele uma percepção de vida, porque daí sim ele poderia morrer. Até pensei depois, eu falei, por isso que ele não morria. Ele tinha tantas doenças, tantas comorbidades, tantas questões, e não, até os médicos falavam, né, que era um caso, né, muito raro. E aí, quando ele veio a falecer, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, poxa vida, se ele não tivesse realmente vivido, ele ia ficar perdurando. Aí, sabe, parece aquele karma que vai, parece que não acaba. E ele era um cara sozinho, então? Ele era sozinho. Ele morava com uma filha, mas ela era pequena. Mas não tinha, assim, o cuidado com ele. Tudo era com essa vizinha e tal. Muito gente boa e também. Amigo dele? Amigos tinham poucos, porque ele não era daqui. Não, mas ele não foi lá falar do amigo? O amigo sumiu. Não tinha amigo nenhum. Não, né? Eu não sei se ele foi pedir. Eu não sei a sensibilidade que a gente tem, João, nessas horas. É porque, às vezes, a pessoa está precisando de ajuda, mas ela não sabe como falar, como pedir. Mas ajuda todo mundo. Uma pessoa que ajuda todo mundo, sabe aquela que nunca está cansada? É o super-herói. Faz tudo para todo mundo. Eu posso fazer uma brincadeira? Pode. Quando aparece clientes meus que falam assim, eu gosto de ajudar todo mundo, eu faço para todo mundo. Eu falo, tipo um super-herói? Aí a pessoa fala, tipo um herói. Eu falo, pois é, né? Você sabe que os super-heróis usam cueca por cima da calça, eles não batem muito bem, não. Aí a pessoa ri e fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Mas pensa, você quer ser o super-herói de todo mundo e coloca... Eu falei, eu não ia querer ser salva por alguém que coloca as cuecas por cima da calça, eu sinto muito.
Não faz sentido. Parece lindo, parece bonito, é forte, é austero, mas tem alguma coisa errada. Então, eu sou detalhista nesse sentido. Ele pode ser tudo, mas tem aquele detalhe que me chama atenção. Eu acho que esse é o diferencial. Esses pequenos detalhes que eu consigo colocar para a pessoa de uma maneira que ela consiga se colocar nessa situação e falar, poxa vida, realmente eu tô com um problema, eu preciso resolver. Sim. Né? Se põe a cueca por cima da calça, tem alguma coisa verdade, errada. Essa daí não tinha percebido, mas agora você vai falando, eu vou lembrando dos super-heróis aqui. Não é que Todos eles, gente, não tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eles podem ser fortes, maravilhosos, visão de raio-x, salvam todo mundo, mas eles não estão cuidando bem deles mesmos. Tem alguma coisa errada, né? Então, vale atentar. E todo mundo tem algum problema? Por exemplo, eu me Ah, considero um cara normal, assim, entendeu? Mas não, o problema é que eu falo assim, eu tenho meus problemas, Sim. minha chatice, tem gente que fala, pô, João, é isso, é chato, é não sei o que lá, porque eu também tenho minhas manias, né? Sim. Não é patológico porque não tô brigado com ninguém, assim, mas todo mundo tem um probleminha que precisa ser resolvido ou dá pra tocar a vida na média, tranquilo? Assim, é o que eu tô dizendo, se não afeta a sua rotina de forma que te traga prejuízo, você pode tocar. Isso não significa que você não tenha problemas, entende? Eu costumo dar esse exemplo também. Eu acho que a gente tem tanto neurônio, tanta sinapse, tanta coisa acontecendo dentro da cabeça da gente, é impossível ser perfeito. Exatamente. É impossível. Eu acho muito impossível. Eu, assim, na minha concepção, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Né? Eu acho que é libertador. A gente vive bem. E essa palavra me chama a atenção também, libertadores. Né? Se você parar, Libertadores, tá certo. se você parar para pensar um pouquinho, tem coisas que às vezes você fala, putz, eu não tenho controle sobre isso. Você não tem controle sobre tudo. Mas tem coisas que faz a gente entrar em uma sensação de impotência, uma sensação de desvalorização. Aí o outro vem ainda, por exemplo, um relacionamento abusivo, né, que é a minha especialidade. O outro vem e ainda te acusa de coisas. Não, foi por sua causa, é porque você é assim. Então aquela pessoa já tem essa percepção deturpada dela. Vai piorar, piora o quadro. Então, se a gente não respeita os nossos limites, que nem assim, eu comecei o meu processo com depressão. Eu tive fibromialgia. Não tenho vergonha nenhuma de expressar o que eu passei para chegar onde eu tô. Quando as pessoas dizem para mim que sofrem de fibromialgia há mais de 20 anos, a toda a vida, eu penso, meu Deus, eu fui diagnosticada. Tá? A fibromialgia Seria uma doença psicossomática. Ela causa uma inflamação que não aparece em raio-x, não aparece em ressonância, ela não aparece em exames, né? Então é muito difícil de identificar. Na época que eu tive fibromialgia, eu fui diagnosticada com reumatismo crônico. Eu tinha 28 para 29 anos, eu não andava, eu não conseguia andar, perdi o movimento das minhas pernas. Caramba. E o médico falou para mim que eu nunca mais ia andar. Nossa. Aí eu tentava mexer o meu pé, dava choque. Mas eu percebia que tinha horas que eu conseguia fazer alguns movimentos. Eu falei, então eu não perdi o movimento. Tem alguma coisa errada comigo. E aí uma terapeuta, ela falou, olha, você tem todo o histórico fibromialgico. Mas eu não podia rotular. Ela falou pra mim, se eu rotulo, você... a gente pega rótulo e cola, né? A gente vai colando. E aí eu comecei a trabalhar isso. E tinha vezes, eu achava bem engraçado, que eu tinha que fazer alguma coisa e eu travava, porque a gente tem medo, porque a gente tem nossas questões, enfim. E eu pensava, eu tenho que fazer isso. E as minhas pernas vão comigo. Eu arrastava, eu me arrastava, eu pegava, eu puxava, eu chorava, eu implorava a Deus para me ajudar. Só que quando eu percebi que eu não caminhava em direção a mim, aí sim as coisas mudaram. A minha psicopatologia foi porque se eu não dava passos em direção à minha saúde mental, eu não tinha por que andar mesmo. Reverteu. Eu não fazia o movimento necessário, reverteu. Eu falo que acontece. Como vai acontecer, não vai ficar dentro de você. Ou vai sair em doença ou vai sair em atitude. Teve até uma época, eu trabalhei na clínica Ágape por muito tempo. Me chegou uma moça também com um quadro, ela tinha tudo quanto é it que você imaginar. Tudo. Ela tinha inflamação no corpo todo, ela não andava, ela usava bengala.
Ela andava assim, com dificuldades, enfim. Depois de um tempo de terapia, a menina até da recepção veio e falou assim pra mim: essa mulher chegou aqui de bengala, ela tá vindo de salto agora. O que você faz lá dentro? Eu falei, então, né? Ela não conseguia dizer não, ela não conseguia impor limites. Então a doença falava os nãos que ela precisava falar. Ela não falava, tipo, minha coluna travou. Eu não vou poder fazer isso pra você. O super-herói, sabe? Aham. O super-herói não vai poder voar porque as costas travou. Então, assim, quando você começa a impor esse limite de uma forma saudável e começa a identificar o abuso do outro, porque todo mundo abusa de super-herói. Nos É. filmes, por exemplo, o Homem-Aranha tá na lua de mel dele, ele tem que deixar a Mary Jane, né? Ele tem que deixar ela no quarto e saiu. O Homem-Aranha casou A com a Mary Mary Jane, Jane? casou, né? A Mary Jane? É. Foi-se Não, é embora. Mary Jane mesmo, mas eu É, não me lembro, né? ele Eu também não casou, curto, acho que no filme que era aquele anterior Ah, a esse novo agora. Eles se casaram, quando eles estão na lua de mel, que eles vão se beijar, alguém tá em perigo. Ele teve que sair que nem correndo. médico, né? Médico é assim. Então, Vai se beijar, assim, né? toca o bip dele lá. Então é difícil. Então, quando a gente percebe que tem limite, você tem uma vida pessoal, independente do outro estar precisando de você, sabe? Agora me fala uma coisa. Acontece muito Como isso. a gente diz não para as pessoas? Porque eu passo várias situações que eu não tô a fim de fazer, mas você Né? tem que fazer. Não me traz transtorno, não, só Sim. enche as paciência, mas eu acho que é isso aí mesmo. Você fala, não vou fazer. Não, acabou, não Eu tô na quero. lua de mel, não vou. O Sim, isso é. super-herói, não vou. No caso, super-herói é uma missão, né? Médico é uma missão. Ele escolheu, Sim, já estava dentro do sim. contrato, ó, vai casar Vai ter que comigo, mais ou ir. menos. Mas a gente que não, eu que sou médico, nem super-herói. Mas aí, às vezes, como é que você faz para falar não? Hum, Bom, fala não, a pessoa às vezes está precisando, Sim, mas pode até achar com outra pessoa, mas a gente não consegue falar não, é é difícil. difícil. É difícil. E como é que faz para falar não? Vamos lá, tem algumas técnicas. Ah, A gente tem que perceber todo um contexto, porque você fazer favor para alguém, mesmo não querendo, até vá lá. Mas a gente tem que perceber o quanto essa pessoa abusa da sua boa vontade e passa do limite com você, uhum, entende? Às vezes tem pessoas que pedem alguma coisa. Vou dar um exemplo dentro da minha área. Eu tô atendendo bonitinho, faço tudo que tem para fazer. Aí tem gente que às vezes tem algum problema, elas ligavam 1h da manhã para mim e queria uma sessão. E no começo, como eu era meio, tipo, meu Deus, tá precisando de mim, eu tenho que atender. é, Eu atendia. E depois eu ficava pensando, putz, atendi agora, amanhã ela desmarcou a sessão. Eu atendia de graça, aham, não, assim, tá precisando de mim, eu atendia. E não tenho um problema com isso. Mas eu percebia que a pessoa começou a fazer o quê? Fazer isso toda hora. Justamente para não estar na sessão. Mas a sua sessão é amanhã, vamos se encontrar. Ah, não, você tem que me ajudar agora. Eu ajudava, auxiliava, tal, ela não aparecia na sessão. Aí isso é abuso. Você precisar de uma emergência é uma coisa. Eu já saí de consultório para ir, por exemplo, socorrer uma pessoa que me ligou várias vezes. Quando eu fui ver, ela estava em perigo. sim, Suspendi minha agenda, fui lá, resgato. Uma coisa bem legal também de sanar, assim, para você falar não, é tipo, a pessoa não sabia nadar. Você foi lá, ensinou, ajudou, falou sim, pra caramba. Aí a pessoa já sabe nadar. E toda hora ela vai ficar te chamando para resgatar? é, Peraí, você já sabe nadar, eu já te ensinei, eu já te dei tudo que você precisava. Agora você já consegue fazer sozinho. Aí se ela continua pedindo, isso é abuso. Outra coisa que é legal, uma pessoa pede alguma coisa para você e você realmente não pode fazer. Ou não quer, ou eu não não quero. sabe, É, enfim. Você precisa observar como essa pessoa reage com uma negativa sua, com seu limite. Isso é muito legal, isso é importantíssimo. Por exemplo, a ideia, como que eu vou mostrar para o meu marido que ele é abusivo comigo? Você falar não vai adiantar. Mas você sabe que ele é abusivo com você? Em que momento? Quando isso, ela conta toda uma história. Tá, você já conversou com ele sobre isso? Não. Então conversa, às vezes ele nem sabe que está sendo abusivo. também. Então, sabe, tem gente que fala assim, ai, a ideia especialista em relacionamento abusivo, pronto, minha esposa ou meu marido começou a fazer terapia, vai querer se separar. Pelo contrário, eu auxilio no diálogo. Você precisa falar para o seu marido o que você está sentindo em relação ao que ele está te fazendo. Ah, é verdade, eu nunca falei. Então fale. É aí que você começa a observar a reação do outro, se ele se importa com aquilo que ele causa em você. Se a pessoa não muda,
e ainda chama você de louca, você é pirada, nada a ver, continua te tratando daquele jeito, é porque ela não se importa com o que você está sentindo. Isso é abusivo. Entende? Uhum. Tratar alguém mal é uma coisa. A partir do momento que você não consegue mostrar para o outro que está te incomodando, então o erro não está em quem está te causando mal. Concorda? Sim, é. Eu acredito no poder da palavra, como eu disse, você tem que comunicar. Então é muito importante isso, porque a maioria das pessoas querem que o outro adivinhe. Desculpa, querem? Querem que adivinhe. Tá, exatamente. Tanto homem quanto mulher. Minha mulher não sabia que eu queria tal coisa. Você falou para ela? Não. Não, é. Ou a mulher, mas meu marido devia saber. Exatamente. Você já falou para ele? Não. Então fale. E se eu falar ele achar ruim? Aí já é outra coisa. Mas tem que comunicar. Precisa da comunicação. Então, eu estava conversando com você antes, né? Falei, antes da gente começar aqui, que a maioria dos problemas das pessoas, na minha visão, né? Por ser cristão, é espiritual, eu imagino, né? Porque a Bíblia tem solução para todos os problemas psicológicos, né? Sim, sim. E existe um afastamento muito grande da Bíblia. Poucas pessoas leem, né? Enfim, às vezes deixa a Bíblia aberta só no Salmo 90 para espantar mal-olhado, fantasma, etc. Nem sabe o que está escrito lá. Exatamente. Mas eu creio nisso mesmo. Inclusive, tem um versículo lá em Provérbios ou Eclesiastes, não me lembro agora, que diz assim: Deus fez as coisas simples, o homem é que complica tudo, né? Você acha que bastante dos problemas também psicológicos que as pessoas têm, porque na verdade a Bíblia é um psicólogo que está lá o tempo todo, né? Jesus foi um exemplo. Ele deu tantos exemplos e ensinamentos que fazem com que as pessoas saiam de uma espiral de problemas, mas as pessoas se afastam, né, da palavra de Deus. Resolveria bastante, ou as pessoas não se interessam por isso, não querem saber? Elas querem. Eu acredito muito que Deus é o caminho. Sim. Né? Tem gente que fala assim, nossa, mas você fica misturando Deus com psicologia? Não, ele nunca saiu de perto de mim. Nunca. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Eu sei separar a minha profissão de religião. Isso eu sei. Sim. Muito bem. Tá. Mas não, é uma coisa bem importante de pensar assim. Se a gente parar para analisar a Bíblia em todos os contextos que ela traz de glória, de bênção, de vitória, houve o que antes? Uma guerra. Houve perdas. Houve renúncias. É isso que a psicologia trabalha. Para a gente poder ter a paz espiritual e sentir Deus dentro, não fora. Uhum. Sentir esse Deus realmente assim. Quando eu sofro uma rejeição, a ideia é fria? Não. A pessoa tem o direito de me rejeitar, se ela não quer. Eu não posso obrigar. Então, o meu egoísmo não pode obrigar essa pessoa a ficar. Pode ser um amigo, pode ser um relacionamento, pode ser quem for. A rejeição, ela é algo natural. Tem coisas que eu rejeito também, porque eu não quero. E se alguém me obriga, é abuso. Sim, Então, eu acho que nesse contexto da religião em si, não vamos falar de religião, vamos falar de Deus. Do se aproximar de Deus, quanto mais próximo de Deus, mais renúncias a gente vai precisar fazer. Perfeito. Muita renúncia. É muita renúncia, é muita perda, é muita renúncia, é muita luta, é muita desilusão, que eu acho que isso é uma palavra que nos ajuda. Né? Até tem uma frase de Leandro Carnal, agora falando de um ateu, né, dentro de tudo isso, mas que é uma pessoa extremamente aberta a pensamentos, que às vezes ele traz umas coisas muito interessantes. Ele fala que quanto mais ignorantes somos, menos sofremos. Mas ele não fala da ignorância como burrice. Quanto menos a gente sabe da realidade, o nosso sofrimento é menor. Quanto mais próximo da realidade que Deus nos traz a gente chega, mais o sofrimento é maior. Então, é muito importante a gente pensar que as pessoas sim estão próximas de Deus, mas elas têm medo. A gente é humano. Eu tenho muito medo. Uma vez eu gravei um vídeo que eu falei, todo mundo fala assim, se afasta de pessoas narcisistas. Mas, poxa, eu amo aquele irmão narcisista. Eu amo um pai que é narcisista. A gente ama uma mãe que é narcisista. A gente ama uma irmã, uma amiga narcisista. O que eu tenho que me afastar? Às vezes não é da pessoa, do físico dela. A não ser que ela queira também, porque quando a gente para de servir o narcisista, eles mesmos já se afastam por automático. Padrão.
Mas se eu me afasto dos ideais que aquela pessoa tem comigo, eu já consigo ver melhor. Que é aí a renúncia que eu preciso fazer de servir. O super-herói que às vezes tem que dizer, eu não vou salvar, sabe? Então, nem tudo depende de nós. Então, eu acho que essa visão de Deus é muito interessante por conta disso. Para alcançá-lo, a gente vai ter que renunciar a muita coisa como Jesus fez. Jesus passou por traições, ele não namorou, ele não teve prazeres, ele não teve medicações, vamos dizer assim, ansiolíticos ou remédios para dormir, por exemplo. Não tinha banhos, muitas vezes. Quanto eu fico pensando nele, pensando na humanidade em si, sofreu tanta injustiça, apanhou, foi humilhado, cuspido e continuou em pé até o momento da sua morte, e após a sua morte ele renasce. Então, agora imagina um ser humano comum que não tenha o grau, vamos dizer, o discernimento que Jesus tinha do propósito dele. Porque quando ele fechou o propósito com Deus, eu amo essa palavra, João. Tenha propósito. Qual é o seu propósito? Um dia eu falei, eu quero salvar pessoas de dependência emocional e de fibromialgia e de todo problema que puder advir por isso. Meu propósito é que as pessoas não passem pelo que eu passei. Então, quando eu segui esse propósito, eu perdi muita coisa. Muita. Eu não sei dizer para você que se eu soubesse que eu ia perder tanto, eu passaria, assim, eu escolheria passar. Mas eu foquei e fui. Nada me tirou desse foco, sabe? Quando você vai sentindo Deus mesmo, dizendo, tenha calma, eu tô aqui. Tá, o mundo tá desabando, mas eu tô aqui, fique em paz. Então, o meu propósito foi esse. Eu quero ajudar pessoas a não sofrerem tanto por isso. O sofrimento é inerente, a gente vai sofrer. Sim. Mas, que nem no luto. A gente sofre pela morte de um ser, de um ente querido, né? Um pet, uma coisa próxima, algo que a gente perde, enfim. Uma filha que casa. Exato. Tô sofrendo. Eu tenho que trabalhar tá seu luto. Tá Você deixou de ser o pai ali, né? Presente Daquele filho. Acordo chorando. Exato. É um luto que você está passando. É um luto. É horrível. Agora você entendeu? Então, agora, imagina para quem não tem a sabedoria que Jesus teve, que somos nós, todos nós, para passar por momentos de dor, de luto, de humilhação, de traição. Não era pessoal. O traidor é traidor porque ele é traidor, não é porque eu mereço. A pessoa é rude, é mesquinha, é egoísta, ela é. Eu também, às vezes, sou. Sabe? Então, depende muito. Minha filha, um luto que eu sofri que eu achei interessantíssimo. Eu sempre cuidei muito deles e tudo, fiz de tudo para não faltar absolutamente nada. Mãe, né? Aquela mãe super... Sim. Imagina, eu usava cueca da calça. E eu salvava e fazia tudo. Ela começou a trabalhar, foi bem interessante. Ela começou a trabalhar, ter o dinheirinho dela, tudo. E ela um dia chegou para mim e falou assim, mãe, eu quero ter um iPhone. Eu falei, filha, sem chance de eu comprar um iPhone para você agora. Ela, não, eu vou juntar meu dinheiro e vou comprar. Que bom. E nisso ela foi, trabalhando, juntou e comprou à vista o iPhone dela. Muito bom. Sensacional. Do nada, ela apareceu com o iPhone em casa. Era motivo de orgulho. Sempre foi. Eu me orgulhei muito, achei lindo. Só que, inconscientemente, me remeteu ao luto de que minha filha não precisava mais de mim. Só que eu pensei nisso conscientemente? Não. Falei, como assim você comprou um iPhone e não falou nada pra mim? Mas, mãe, é só um... Não é só um iPhone. Eu não conseguia, lógico, ali naquele momento que a ansiedade subiu e eu entrei em contato com o luto inconsciente, eu não consegui discernir que ela estava crescendo, que lindo, maravilhoso e tal. Eu fiquei irada, assim, por uns momentos. Eu falei, deixa eu quieta. Ai, mãe, você ficou triste comigo? Eu não tô triste com você, me deixa quieta por 5 minutos no meu quarto, a gente já conversa. Entrei no meu quarto e falei... Minha filha tá crescendo. Ela não precisa mais de mim, meu Deus do céu. É horrível isso. Sabe, eu falei, gente, ela comprou um iPhone e ela não pediu pra mim fazer isso pra ela. Ela falou, fez, como que vai ser daqui pra frente? E saí, né, de novo, abracei ela. Foi muito interessante. Aí ela tava com uma carinha assim de tipo, te decepcionei. Aí eu falei pra ela assim, filha, eu falei, não tem nada a ver com você, o que a mãe tá sentindo. Pelo contrário, eu tô
tão orgulhosa, eu tô tão feliz, mas ao mesmo tempo, eu falei, minha menininha cresceu, não precisa mais da mamãe. Então, mas assim, eu sou psicóloga, eu trabalho com isso, eu vejo isso toda hora, eu consegui fazer esse movimento. Mas você acha que a gente consegue fácil? Nossa, você me ajudou agora. Eu ganhei uma consulta de graça aqui. Sabe por quê? Meu filho, ele. Amei. Não, sério, é sério. E eu entendo algumas coisas, algumas atitudes. Ele tá com 20 anos, né? Aí tá com carro, sai, né? E, enfim, dá carona pros amigos, vai pra faculdade e tal. Não precisa mais de mim para dirigir, para ensinar as coisas para ele, entendeu? E é isso mesmo. Eu nunca havia pensado Agora desse jeito. entendeu por que eu tava deprimida? É, Ela também tirou carta há pouco tempo, tá? Agora vai pra escola sozinha, pra então, faculdade, no caso. Vai pra faculdade sozinha, vai pro shopping sozinha, vai pra casa das amigas sozinha. O que que me é, resta? sim, Deprimir e dormir, né? é. Não, mas é isso mesmo. A gente passa por É, isso. Ninguém é 100% assim. A gente não aceita o é, tempo todo, tudo, 100%, como se nada estivesse acontecendo. A gente vai pois é. sentir. E cá entre nós, não tem coisa mais gostosa do que poder dizer eu sinto. Eu acho que o sentimento, eu acho que eu acho não, eu percebo dessa forma. Deus nos deu o sentir para tomarmos decisões. Mas concorda comigo que se eu ficar brigando com ela por um luto que eu tô passando, É, eu quero que ela resolva o meu problema. sim. Mas o É, problema é meu. Eu não posso colocar nas costas dela esse peso, esse fardo. O que geralmente a gente faz? Por exemplo, um término de namoro. Como eu trabalho muito com dependência emocional, homens e mulheres aparecem e falam assim pra mim: poxa, a gente terminou faz tão pouco tempo e já tá com outro. Não gostava de mim. A questão não é se gostava ou não. é, Essa pessoa não consegue ficar sem essa reação química que uma outra isso, paixão causa. uhum, é isso mesmo. Ponto, não é nada contra você. É a pessoa, né? É da pessoa, não é nada. Porque o que a gente pensa? Não me ama É, mais, já tá com outra, isso aí. já devia estar me traindo há 200 anos, já É, começa a mirabolar, né? E não, calma. Vamos ver a partir daqui, do que você sabe. A gente só pode lidar e trabalhar com aquilo que a gente sabe. ó, Aide, eu vou precisar de encerrar, né? Por causa do Ai, que nosso pena. tempo. Não, pois é, a gente só falou, só fez a introdução, né? Mas aí a gente pode até abrir um canal para falar sobre essas coisas. Não sei se você gosta. Perfeito, perfeito, Então, podemos. ótimo. Ó, muito obrigado mesmo. Ganhei uma Imagina. consulta. Muito legal Eu que a conversa com agradeço. você. Tinha um monte de outras coisas para falar, né? Mas infelizmente não dá tempo, Eu que agradeço tá? de coração mesmo. Agradeço a caneca, o presente, Sim, amei. Agradeço o reconhecimento, o carinho. Eu acho que a gente trilha caminhos que às vezes a gente não entende, mas eu até costumo dizer que antes tudo que eu corria atrás, corria de mim. Hoje eu estou tranquila na minha casa, de repente, né, geralmente me acontece como aconteceu. Você me mandar uma mensagem, uma outra pessoa precisar de algo, uma coluna, alguma coisa. Então, quando a gente segue o nosso propósito, as coisas isso aí. acontecem. E eu Certinho. agradeço de coração, Então, viu? beleza, eu que O agradeço. convite e o reconhecimento. Bom, você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua assistência. Lembre-se de curtir, compartilhar, seguir a doutora Aide aqui, o papo muito bom. E se você quiser, bota um comentário aí para vir para cá também contar a sua história. E até o próximo episódio.